Olá, estamos iniciando mais um programa Saúde e Qualidade de Vida aqui na TV Santa Maria, canal 19. O apoio cultural é da Unimed Santa Maria. Cuidar de você, este é o plano. Pampeiro, família feliz. Odontologia Lauda, o implante que se transforma em sorriso. Hospital Astrogildo de Azevedo, a saúde que mais importa é a sua. E Ótica Anual, a nossa experiência é a sua maior garantia. Hoje nós vamos conversar com o Dr. Paulo Beltrame, ginecologista, obstetra, e nós vamos conversar sobre o Outubro Rosa. Em primeiro lugar, a cidade de Santa Maria, ela está realmente participando destas lançamento e pensamento da prevenção do câncer de mama. Para isso está aqui o Paulo, para nós conversarmos exatamente sobre esse projeto que hoje está a nível do Brasil, em todas as cidades, mas também não só no Brasil. Tá? Mas a história do Outubro Rosa, por certo, quem vai explicar e vai demonstrar para nós vai ser o Paulo, que é da sua especialidade. Paulo, como é que começou essa ideia de fazer com que esta prevenção seja simbolizada pelo rosa? Só por ser mulher? Ou é a forma que foi para chamar a atenção dessa patologia? Na realidade, Renan, é com muita satisfação que eu venho hoje aqui, principalmente num mês tão importante em que existe o vínculo do outubro com a prevenção do câncer da mama, que é o chamado Outubro Rosa. Acho que foi uma feliz ideia. E essa ideia ela nasceu no final do século XX, na última década, nos Estados Unidos, na cidade de Nova York. Uma fundação propôs que fosse feita uma corrida, chamada Corrida para a Cura. E essa fundação da Susan Comel, ela distribuiu durante esta corrida lacinhos de fita cor-de-rosa. E a partir desta corrida começou a se repetir anualmente em Nova York a corrida pela cura. E lentamente outras cidades foram adotando e o laço rosa virou símbolo. Não se sabe qual momento em que alguém teve uma ideia que eu considero brilhante de iluminar determinados símbolos da cidade. No caso aqui, lá a Catedral da Medianeira. Né? Exato, a Catedral da Medianeira. No Brasil começou em 2002 a iluminação com o obelisco do Ibirapuera. Ali foi o primeiro que foi iluminado. A partir daí todas as cidades começaram a iluminar os seus símbolos. Na realidade, esse é um movimento mundial, é a nível mundial. E o que é interessante é que o rosa, ele identifica a preocupação dos governos, dos ministérios, do povo, da população em relação ao câncer de mama. Em qualquer local do mundo que tu te encontrar, tu vendo o símbolo rosa, tu já associa com o câncer de mama. Mas veja bem, eu gosto quando a participação venha de baixo e começa a sumir, né? Hoje eu estive numa loja aqui no centro e realmente todas as vendedoras, todos os funcionários, os colaboradores da empresa estavam com o símbolo, assim como dentro da Unimed, né? Os nossos funcionários estão usando o símbolo. Mas não é só por usar o símbolo, né? Na verdade, a demonstração do pensamento e da prevenção é a demonstração através do símbolo. Mas o que mais é feito em relação à instrução, à educação continuada da população em relação à prevenção? Na realidade, o símbolo é uma marca. Uma marca. É uma Perfeito, maneira, é uma maneira da pessoa expressar a sua preocupação com o principal objetivo do Outubro Rosa, que é a conscientização da importância da prevenção do câncer de mama. E essa prevenção de maneira que seja uma prevenção precoce, que o diagnóstico seja feito precocemente.
esse realmente é o foco do Outubro Rosa. E é bonito porque a gente que acompanha aqui, todos nós que moramos aqui há vários anos, que isto vem num crescente. Cada vez tu está vendo mais pessoas adotando o rosa nesse mês, demonstrando que a preocupação ela não está a nível de determinadas situações, não está determinadas pessoas, determinadas profissões. Ela está nas pessoas. Assim, isso está saindo realmente de baixo para cima. Não é, por exemplo, a sociedade médica que está... Ela já saiu dessa ideia realmente do profissional de saúde, o enfermeiro, o médico. Isso já é a população que já está pensando em prevenção, é isso? Com certeza, com certeza. E é isso que é o bonito e é a importância do Outubro Rosa. Na realidade é um mês, mas a ideia ela é tão forte que ela permanece o ano inteiro. O ano inteiro, ela claro. Permanece o ano inteiro. Não vamos fazer a prevenção apenas em outubro, vamos ter que fazer a prevenção sempre, durante os 12 meses, né? Exato. Mas vamos lá, se há esse interesse realmente da população e dos colegas médicos, mastologistas, ginecologistas, mas é tão verdadeiro porque alguma coisa está acontecendo. O número de diagnósticos está aumentando, o número de curas também está aumentando ao mesmo tempo. Não é isso, Paulo? No momento que tu consegue fazer o diagnóstico precoce, o índice de cura se eleva muito. Então, quando a gente costuma dizer, o câncer tem cura. Na realidade, ele tem cura se tu consegue fazer o diagnóstico precoce. Apesar que ela é uma doença, que eu costumo dizer que ela é uma doença bandida, porque ela, em determinados momentos, em determinadas formas, ela vem de uma maneira muito agressiva e muito rápida. Mas o importante é essa conscientização para que a população se preocupe e procure recursos para que ela faça esse diagnóstico precoce e, no momento que fizer o diagnóstico precoce, ela possa fazer um tratamento dirigido e objetivo da doença. Com isso, fazendo com que diminua a incidência do agravamento, da presença de metástases, tudo que dificulta, com certeza, a sobrevida do paciente. Mas começando assim, há alguns anos, o autoexame da mama era preconizado sempre. Hoje já na verdade, se a mulher no autoexame conseguir apalpar um nódulo e esse for maligno, realmente já não é um diagnóstico precoce, passa a ser já um diagnóstico avançado. Né? Então, como é que o ginecologista trata seus pacientes? Como é que ele faz o diagnóstico? Aí vem os exames complementares, a palpação, é lógico, mas principalmente os exames complementares, né? Na realidade... Paulo, com quantos milímetros você consegue apalpar um nódulo de mama? Depende da profundidade. E depende da mama. Do volume da mama e da profundidade desse nódulo. Quando são nódulos muito pequenos e uma mama volumosa e ele está localizado profundo, é difícil. Agora, ao contrário, aí se torna mais fácil. Um nódulo maior, uma mama menor, fica mais fácil. Mas você estava falando do diagnóstico, para nós ginecologistas ou os mastologistas, o diagnóstico ele é baseado em duas coisas: no exame clínico, no exame físico da paciente, lógico, que é a palpação, que é o exame na axila, os exercícios que se faz para expor de uma maneira melhor a mama, para fazer a inspeção, e a mamografia, que é um padrão que realmente é o que nos dá um diagnóstico de lesões mínimas. O autoexame, ele teve uma fase em que ele era muito preconizado. Eu considero importante o autoexame. Eu acho que toda mulher ela deve se palpar. Por obrigação. Ou na hora do banho, ou na hora que está se vestindo, ou em qualquer momento. Mas aí que vem a confusão. O autoexame, ela se examinando e achando que não tem nada, isso aí não significa que ela não tenha e que ela não tenha também que fazer a sua consulta periódica no seu ginecologista ou no seu mastologista.
E esse que é o grande problema do autoexame, que as pacientes, as mulheres, se autoexaminavam, não se palpavam nada e diziam, olha, não tenho nada, eu não vou consultar mais adiante. E isso que começou a trazer um transtorno de risco para a paciente. Então, o autoexame é importante, mas associado com a sua consulta com o seu ginecologista, a consulta com o seu mastologista e fazendo periodicamente a mamografia, quando necessário, fora o exame físico, a ecografia, o ultrassom da mama, que também ele é importante, principalmente para se diferenciar quando é nódulo de mama ou são cistos de mama. Mas o exame sempre, o exame ouro, realmente, no caso do mastologista, é a mamografia. É a mamografia. Né? Hoje nós temos um recurso maior, que é a ressonância magnética da mama, que ela tem suas indicações precisas, não é um exame de rotina na mulher. No momento que tu tem uma dificuldade, que tu tem uma dúvida, no momento que a mamografia não é esclarecedora, tu lança a mão da ressonância magnética. Mas colocando assim, há alguns anos nós tínhamos um mamógrafo, talvez 2 na cidade, hoje tem, não sei, né, quantos nós temos aqui, são vários, né? Então, o acesso ficou muito fácil. Acesso, isso que eu ia chegar lá, né? O acesso é fácil aqui na cidade de Santa Maria, tanto que na Casa de Saúde existe um convênio da prefeitura e a irmã Baldina me contava que, infelizmente, não conseguiam preencher as cotas de mamografia porque não iam lá fazer as mulheres que se inscreviam para o programa, né? Então, há a possibilidade de fazer o exame ouro na detecção precoce do tumor de mama, mas aí eu coloco algumas coisas que realmente chamam muito atenção. Quando você indica, com que idade, aquela idade, porque talvez por falta de equipamentos, colocava-se muitas vezes a idade mais avançada da mulher para fazer mamografia. Hoje, como é que você indica? Quando você indica do tua paciente? O Ministério da Saúde, ele indica a partir dos 50 anos. Quando a paciente tem antecedentes familiares ou fatores predisponentes, que depois nós podemos conversar a respeito, seria a partir de 35 anos. Vou ser bem sincero, eu sempre penso a partir de 35, 40 anos, eu acho que tem que ser feito. Na tua clínica privada. E lá no hospital universitário, como é que é? Acima de 40 anos. Acima de 40 anos? Acima de 40 anos. E quanto em quanto tempo? O Ministério preconiza de 2 em 2 anos. Eu vou ser bem sincero, eu acho muito tempo. Eu faço anualmente. Eu não sei se eu estou errado ou não, mas eu prefiro pecar por excesso do que por falta. É exatamente nesse sentido que eu quero... Você fez uma mamografia na tua paciente, negativo. Você já teve algum caso que depois de 1 ano, 6 meses, 1 ano e meio, se apresentou com carcinoma? Até com menos tempo. Infelizmente, tem pacientes que 3, 4 meses depois até... Mas são pontuais, né? São pacientes pontuais. Você acha que, então, por exemplo, sendo 2 em 2 anos, pelo menos, inicialmente, valeria a pena? Estou falando do setor público, não no setor privado. Com certeza. Acho que se, vamos dizer, a possibilidade, o acesso facilitaria a cada 2 anos, é melhor do que nada. Melhor que nada, certo. Quantos milímetros esse tumor pode ser detectado na mamografia? 2, 3 milímetros. E com 2 ou 3 milímetros pode ser palpável? Não se palpa. Então não adianta, nós temos que fazer mamografia mesmo. Com certeza. Exatamente isso que levei até realmente você dizer isso, né? Não adianta só a palpação, não adianta só o autoexame, mesmo com mãos hábeis como o Paulo tem, tantos colegas como aqui em Santa Maria, muitas vezes vai passar desapercebido realmente um tumor se não fizer a mamografia. É isto. E é um exame hoje barato em relação do que era no passado. E eles, todos os convênios permitem, o SUS tem acesso à universidade, à Secretaria de Saúde, no município estadual, é muito fácil. Lá a própria irmã Baldina
Então, ela não faz. Não, ela não faz. Mas os equipamentos da Casa de Saúde estão à disposição. Não, porque eu estava brincando, porque na rádio fiz uma entrevista e disse para que a irmã Ubaldina, lá dentro da Casa de Saúde, fazia uns exames. E ela me cobrou. Não, eu não faço, quem faz são os médicos, então por isso que eu estou dizendo isso. Né? Mas, Paulo, você estava falando de prevenção quando a gente fala de predisposição ao tumor. Né? Você falou da genética, mas tem outros que eu gostaria muito que você falasse sobre isso. Os fatores predisponentes, vamos dizer assim. A parte genética, ela é responsável por 5 a 10%. A paciente que tem antecedentes familiares de primeiro grau tem que ter mais cuidado. Acho que essa paciente ela deve pelo menos fazer, não a mamografia a cada 6 meses, mas a consulta com o seu ginecologista ou seu mastologista deve ser a cada 6 meses, não anual. Ela deve ficar mais próxima do seu médico. Então, esses antecedentes familiares é muito importante. A questão daquela paciente que teve a primeira menstruação, menarque, com menos de 12 anos, tem um fator predisponente. A paciente que é nulípara, que não tem filhos. A paciente que engravida com mais de 30 anos, que hoje é muito comum, hoje é o mais comum. Por todo o envolvimento profissional. Fazem a faculdade, fazem o mestrado, a especialização, o mestrado, o doutorado, pós-doutorado, e aí resolvem ter filho. Aí estabelece o emprego e depois o filho. Então, hoje é muito comum pacientes começarem a sua vida com 35 anos ou mais. Então, realmente isso aumenta o risco. E aí a pergunta que o nosso telespectador está pensando, por quê? Por que aumenta o risco? Isso. Eu não saberia te dizer o porquê, mas na realidade é a questão hormonal. Na realidade é hormonal, porque a própria amamentação ela ajuda a proteger. Ela ajuda a proteger. Então é toda a parte hormonal da paciente. Por quê? Porque tu sabe que o estrógeno é um dos fatores indutores, que a gente tem que ter muito cuidado, e aí entra dentro dos fatores predisponentes aquela paciente que começa a fazer uma reposição hormonal na pós-menopausa, tem que ter muito cuidado, porque existe a parte hormonal da própria paciente, a predisposição da paciente e mais aí não, até deixar bem claro, eu não sou contra o hormônio na menopausa ou no climatério, mas a reposição hormonal, ela tem que ser com indicações precisas. A paciente tem que realmente saber os seus sintomas, ela tem que ter uma dosagem hormonal que é feita sérica no sangue, que vai comprovar que está com deficiência de hormônios, para aí sim se fazer, eu costumo dizer que não é uma reposição, ela tem que fazer uma suplementação do que está faltando. E tu sabe que aí tem uma curiosidade, a mama, ela tem uma coisa boa, né? Ela funciona como um termômetro para a mulher. Se ela começar a fazer uma suplementação de hormônios, vou usar a suplementação que eu gosto mais desse termo, e durante o tratamento ela começar com mastalgia, com dor na mama, com um entumecimento da mama, é um sinal de que ela está recebendo hormônio a mais do que necessitava. Então eu costumo dizer para minhas pacientes que a mama funciona como um termômetro, ela ajuda a controlar se a dosagem da paciente está certa ou não. Estou conversando com o Dr. Paulo Beltrame, ginecologista, e nós vamos agora a um breve intervalo e já voltamos. A revolução em design e tecnologia já chegou na Pampeiro. Chegou o Up, o subcompacto da Volkswagen, produzido no Brasil por quem gosta de ousar. Tudo nele é Up. Venha conhecer toda a segurança, potência e economia deste modelo.
Passe na Pampeiro e faça um test drive no novo subcompacto da Volkswagen. Conheça o Up, um carro planejado especialmente para o seu jeito de ser, está esperando por você na Pampeiro. A odontologia moderna traz hoje uma rapidez, traz eficiência, fazendo com que aquele paciente que perdeu os seus dentes tenha reposto imediatamente através da utilização de implantes. Esses implantes são fabricados em titânio. O titânio é um material biocompatível, onde o nosso sistema imunológico não produz nenhum tipo de anticorpos contra esse material. Neste exemplo que nós estamos vendo aqui na minha mão, quando uma pessoa perdia um dente, o dentista tinha como opção fazer o desgaste de um dente do lado, o desgaste de outro dente do lado e repor esse conjunto através de uma chamada ponte fixa. Hoje não é mais necessário desgastar os dentes vizinhos, se mantém os dentes como eles eram, né, e apenas se coloca um implante de titânio. Este implante de titânio, uma vez colocado, pode receber sobre si uma prótese fixa, parafusada, repondo aquele dente que inicialmente foi perdido sem o preparo dos dentes vizinhos. Essa prótese parafusada, né, tem um parafuso, essa prótese parafusada e pode ser removida, desparafusada a qualquer tempo para qualquer tipo se houve uma fratura, se houve uma lasca da porcelana, pode ser refeito a qualquer tempo, basta tirar, consertar e colocar de novo, né, com um custo extremamente baixo. De certa forma, então, podemos afirmar que a implantodontia ela não apresenta nenhum tipo de rejeição. O termo rejeição estaria aplicado ao fato de nós fabricarmos anticorpos com relação a alguma substância estranha que se coloque no corpo. No implante ósseo integrado isto não acontece. Odontologia Lauda, o implante que se transforma em sorriso. Ótica Noal, a nossa experiência é a sua maior garantia. Tradição de 56 anos. Cuidar de cada detalhe, esse é o plano. Transformar um sonho distante em seu próximo destino, esse é o plano. Cuidar hoje do amanhã, esse é o plano. Envelhecer sem ficar velho, esse é o plano. Conseguir almoçar em casa, esse é o plano. A Unimed sabe que seus planos são importantes para a sua vida e se cuidar é a maneira de você realizar cada um deles. Cuidar de você, esse é o plano Unimed. Estamos de volta com o nosso programa Saúde e Qualidade de Vida aqui na TV Santa Maria, canal 19. Apoio cultural da Unimed Santa Maria, da Pampeiro, sua agência Volkswagen, da Ótica Noal, Hospital de Caridade Astrogildo de Azevedo e Odontologia Lauda. Hoje conversando com o Dr. Paulo Beltrame, ginecologista. Nós estamos no mês rosa e vamos continuar nesse bloco falando sobre mama, sobre tumores de mama. E algumas perguntas que eu sei que ficam no imaginário dos nossos telespectadores. Depois de uma cirurgia estética, né, tanto para aumentar como diminuir o seio, qual é a dificuldade que tem o ginecologista ao fazer o exame e pensar que aquele nódulo que ele está sentindo é da cirurgia anterior ou pode ser um tumor? Não, na realidade, a cirurgia estética, ela não prejudica o exame. Porque, por exemplo, a prótese que é colocada, o silicone, né? A prótese de silicone, ela é colocada por baixo da mama. Então, pelo contrário, até ela facilita porque a parte onde se localiza os nódulos, elas ficam mais salientes, mais expostas.
Então, em princípio, não prejudicaria. A cirurgia redutora também ela facilita, porque aí vai ter menos mama para ser palpar, vai ser menos mama. Claro. Mas, por certo, isso é uma preocupação das mulheres, né? Eu vou fazer uma cirurgia com um cirurgião plástico e será que depois vai ter dificuldade se tiver algum tumor? Inclusive a própria mamografia com a paciente com silicone, eu acho que isso é importante que seja colocado, ela pode ser feita sem problema, não traz problema nenhum. Claro que uma prótese, numa mama, dentro do tempo de vida da prótese. Se vai fazer uma mamografia numa prótese que já está vencida, aí existem riscos. Mas numa prótese que está dentro do tempo normal de segurança dela, não pode ser feita, não tem problema. Embora que algumas próteses hoje colocadas dão garantia de 40 anos. Exatamente. Então hoje na média é 20 anos. 20 anos, mas já estão colocando no mercado algumas próteses, assim como próteses de joelho e de quadril, que antes era para 10, 15 anos, hoje já estão... Hoje o normal, o normal seriam 20 anos. É um bom tempo. Com certeza. Mas a gente tem que conversar isso porque hoje também, Paulo, o diagnóstico precoce é feito em jovens, tá? Eu pergunto um pouco chata, mas qual é a idade mínima que você já teve uma paciente com diagnóstico de câncer? Bom, na realidade, existe uma idade limite, que seriam os 35 anos. Não, abaixo, Não, eu chego lá. Abaixo de 35 anos é muito raro, é bem raro. Acima de 35 anos aí é que realmente começa a se acentuar. Mas eu já tive, eu vou ser bem sério, não foi paciente muito jovem, paciente com 26, 27 anos, eu não tive paciente mais jovem. Bom, graças a Deus. 26 anos com diagnóstico de um CA de mama, é jovem, sim, 26 anos. Né? Eu estou colocando dessa forma, Paulo, porque muitas vezes, e por certo, uma jovem de 26 anos acho que não vai ter. Né? Agora, foi um diagnóstico precoce, foi tratado, foi curado, o paciente sobrevida já faz tempo, sem problema nenhum. Antigamente, por certo, as cirurgias eram grandes, extensas, porque o diagnóstico era atrasado. Exato, com certeza. Então existiam aquelas sequelas e realmente o óbito era muito comum, porque não tínhamos quimioterapia de qualidade, radioterapia não tinha de qualidade, e nem as técnicas cirúrgicas como tem hoje. Essa evolução que você participou. O Paulo, ele deve ter mais de 30 anos de ginecologia, 30 anos fazendo mama. Mas essa evolução foi interessante, né, Paulo? Os equipamentos que você consegue fazer o diagnóstico precoce, as técnicas cirúrgicas, tá? Os nossos oncologistas fazendo a quimioterapia hoje oral, radioterapia setorial. Essa evolução, Paulo, fala um pouco dessa evolução. Eu posso falar porque eu acompanhei essa evolução. Eu, quando terminei a minha especialização em ginecologia, a minha monografia foi em quimioterapia do câncer de mama. E na época se tinha 3 ou 4 quimioterápicos. Hoje você tem uma infinidade de quimioterápicos. Na época eram quimioterápicos extremamente agressivos para a saúde da mulher, era difícil. Hoje, graças a Deus, a paciente sofre muito menos com a quimioterapia. Mas a evolução da técnica cirúrgica também, graças também à questão de se poder fazer o linfonodo sentinela, que é através da injeção de um contraste, se localiza o linfonodo que seria responsável pela disseminação na axila, que seria o primeiro linfonodo que seria contaminado quando a doença vai para a axila. No momento que esse linfonodo dá negativo, significa que não se precisa fazer a linfadenectomia axilar, a limpeza da axila. Isso era o que dava as maiores sequelas, né? Realmente é uma cirurgia que é agressiva, é difícil, a paciente normalmente fica com
o braço inchado, edemaciado, tem que fazer fisioterapia, tudo. Mas, claro que quando o linfonodo sentinela dá positivo, essa cirurgia tem que ser feita, é lógico. Mas no momento que esse linfonodo sentinela dá negativo, que não se precisa mexer na axila, e os outros exames que se faz não mostram a presença de metástases, de que a doença está disseminada, inclusive já nos mostra o caminho que de repente essa paciente não precisa fazer a quimioterapia, que só com a radioterapia é suficiente o tratamento. E isso para o paciente é muito bom, porque é um tratamento muito menos agressivo, né? Eu até diria propor aqui no canal 19 nós fazer um debate, trazermos aqui um oncologista, né? No caso de um ginecologista e um radioterapeuta, para nós conversarmos realmente essas técnicas, né? Até para disseminar isso para a população, que a cura existe, esse é o significado nosso. Nós estamos aqui no momento na frente das câmeras para dizer que tumor, câncer de mama tem cura, mas principalmente quando é o diagnóstico precoce. Exatamente. E esse é o grande objetivo do Outubro Rosa, é conscientizar para o diagnóstico precoce. E o diagnóstico precoce só é feito quando o paciente procura o recurso, se valoriza. Na realidade, a mulher ela tem que valorizar a sua vida e as suas mamas. Eu acho que essa mensagem é o que tem que ficar. Entende? Técnicas acho que foi ano passado, né, que isso repercutiu muito por ser uma artista famosa, né, e que ela fez a ablação das suas mamas, porque ela tinha questões hereditárias, né, a mãe, a tia, a prima, vários na família, então ela resolveu fazer a ablação. Ela tirou as suas mamas, né? Isso... Eu sei que na América eles fazem bastante. Aqui ainda não sei se estão pensando em fazer. Na realidade existe um exame em que é feito o estudo genético da paciente para saber se realmente ela tem uma predisposição grave, importante de desenvolvimento do câncer de mama. Como se constata geneticamente que ela tem, não se sabe qual a mama que poderá ter. Então, foi o que a artista fez, de tirar as suas duas mamas. Aqui no Brasil ainda nós estamos indo mais devagar, vamos dizer assim. Eu acho que a gente tem que ter um pouco de cuidado. Eu acho que não se pode simplesmente atropelar as coisas. Sim, porque senão daqui a pouco os homens vão tirar suas próstatas. Na realidade. Aí também não dá. E a questão que essa avaliação genética ela já é feita aqui no Brasil, mas é um exame muito caro. Então, o acesso para o paciente é um acesso difícil. Né? Mas será o futuro? É o futuro, com certeza. É o futuro. E assim, daqui um pouco... Não sei se o Paulo vai estar aqui com as novas técnicas que vão surgir na próxima década. Né? Quer dizer, aqui em Santa Maria ele vai continuar estando, né? Mas fazendo toda a sua atividade de médico como faz hoje. Né? Nós estamos chegando assim a uma idade que a gente já tem que começar a escolher o que a gente vai fazer, né? Se dedicar talvez em um potencial menor em algumas em relação a outras, né? Mas eu tenho certeza que o Paulo, aqui 10 anos, se eu estiver aqui, nós vamos estar aqui discutindo ainda o tumor de mama, porque ele vai continuar existindo, né? Agora, as técnicas, por certo, serão muito mais efetivas e reais, e os diagnósticos mais precoces ainda, e os resultados melhores ainda. Muito rápido, né? A evolução é muito rápida. É incrível isso, né? E isso é muito bom. Porque os nossos avós... Isso é muito bom. Vamos lá. Os nossos avós com diagnóstico de câncer de mama, óbito. Nossos pais com diagnóstico de câncer de mama, por certo, óbito. Hoje, os nossos filhos, que poderão ter, isso faz parte da vida, o diagnóstico não é mais o óbito, se for feito o diagnóstico precoce. Com certeza. E hoje não é difícil fazer o diagnóstico precoce, porque a população tem acesso.
Como tu falaste antes, todos os locais têm mamografia, o acesso não é difícil, salvo, claro, naqueles casos que tem a exceção de cânceres que são extremamente agressivos. Aí não adianta, e não é só de mama, existe em outros órgãos do corpo humano que o câncer vem de uma maneira mais amena e outros muito rápido, né? Outros fatores sociais que eu diria, álcool, tabagismo, interferem ou não na mama? Seria considerado um fator predisponente o álcool, o tabagismo. Claro que na menor escala. Menos que o tumor gástrico, o tumor de pulmão, né? Com certeza, mas ele está descrito como um fator predisponente. O número de tumores, eu não sei se você tem esses dados, mas são importantes de ser dito, né? O número de pacientes infectados. O que eu posso, assim, é informação do Instituto Nacional do Câncer, do INCA, e do Ministério da Saúde, que agora em 2014 serão 57 mil casos novos de câncer. De 1990 para cá, aumentou em 16,5%. Claro, por quê? Porque se faz mais diagnóstico, né? Agora, 57 mil é muita gente. É muito. E em 2011 existe uma estatística de que morreu a nível de Brasil 13 mil mulheres de câncer de mama. 13.500, 13 mil, arredondando 13.200, uma coisa assim. Números alarmantes. Com toda a tecnologia, com todos os recursos e com todas as Então, voltando novamente, é isso mesmo, né? É pensar na prevenção, ir no seu ginecologista, pedir para fazer exames complementares e ter o seu próprio calendário, né? A mulher tem que ter o seu calendário, ela tem que saber que tem. Na medicina do trabalho, muitas vezes o que acontece, nós examinamos os nossos trabalhadores uma vez por ano, tá? É lógico que não se faz exame de mama, mas faz outros exames complementares quando necessário. E a pergunta que é obrigatória do médico do trabalho é: você foi no ginecologista esse ano? E eu vou te dizer a verdade, Paulo. Tem gente que tu pergunta no ano, no segundo ano, no terceiro ano, no quarto ano, e que não foram ao seu ginecologista. Isto é verdadeiro. Se você que está nos ouvindo aí nesse momento está nessa estatística ruim, saiba que você está sendo lesada. Você está sendo lesado. Você está colocando em risco a sua vida. Eu acho que a mulher tem que se valorizar, né? A si própria. Essa é uma boa colocação. O Paulo, além de ginecologista, é obstetra. E nós temos sempre que conversar um pouco sobre obstetrícia. Temos que conversar a situação que hoje se encontra muitas vezes os pequenos hospitais do entorno de Santa Maria, a evolução do parto e a cesárea. Nós vamos falar sobre esse tema após o intervalo. A revolução em design e tecnologia já chegou na Pampeiro. Chegou o Up, o subcompacto da Volkswagen, produzido no Brasil por quem gosta de ousar. Tudo nele é Up. Venha conhecer toda a segurança, potência e economia deste modelo. Passe na Pampeiro e faça um test drive no novo subcompacto da Volkswagen. Conheça o Up, um carro planejado especialmente para o seu jeito de ser, está esperando por você na Pampeiro. Ótica Noal, a nossa experiência é a sua maior garantia. Tradição de 56 anos. Até em casos mais severos, hoje a odontologia nos proporciona a solução. Pegando um caso no atentado total, ou até mesmo um usuário já de próteses removíveis totais, a gente tem a possibilidade de tratamento, né, a partir de um exame clínico inicial, de radiografias,
de conseguir, então, com a instalação dos implantes, né, e entabular o tratamento de forma fixa, né, sendo que o paciente irá ter novamente a sua dentição fixa, né, tirando todos aqueles senões da prótese removível, como a gente pode ver nas fotografias finais desse tratamento. Um usuário de prótese total veio em busca de um tratamento para retomar a sua segurança. Frente a um caso que nós reabilitamos, a gente devolveu então ao paciente todas aquelas mazelas que ele vinha trazendo com as suas próteses antigas. Então a gente restabeleceu a sua estética, sua autoestima e com certeza a sua segurança. Odontologia Lauda, o implante que se transforma em sorriso. Cuidar de cada detalhe, esse é o plano. Transformar um sonho distante em seu próximo destino, esse é o plano. Cuidar hoje do amanhã, esse é o plano. Envelhecer sem ficar velho, esse é o plano. Conseguir almoçar em casa, esse é o plano. A Unimed sabe que seus planos são importantes para a sua vida e se cuidar é a maneira de você realizar cada um deles. Cuidar de você, esse é o plano. Unimed. Estamos de volta com o nosso programa Saúde e Qualidade de Vida aqui na TV Santa Maria, canal 19. Apoio cultural, Unimed Santa Maria, Pampeiro, Família Feliz, Odontologia Lauda, Hospital Astrogildo de Azevedo e Ótica Noal. Conversando hoje com o Dr. Paulo Beltrame, nós conversamos sobre o Outubro Rosa, tumores de mama, mas quando a gente tem a oportunidade de trazer aqui no canal 19 um ginecologista que também faça obstetrícia, nós temos que falar um pouco sobre esse tema. É um tema palpitante, é um tema que chama a atenção e nós voltamos sempre a conversar sobre isso. Eu nasci em casa. Meus 4 irmãos nasceram em casa, tá? Com parteira. Tempos lá de Veranópolis e, por sinal, como as mulheres sofriam aquele tempo, né? Hoje nós estamos numa evolução na área da obstetrícia, mas alguns tabus ainda continuam. E a pergunta é sempre aquela: cesárea ou parto normal? Quando a gente conversa com algumas pessoal da enfermagem, principalmente, advogam sempre o parto normal. E a pergunta que eu faço para elas: e os seus filhos nasceram como? E aí eu me assusto que grande parte das médicas, esposas de médicas, nasceram por cesárea. Olha onde que eu quero chegar. Estas colocações entre parto normal, parto natural e cesárea, por que ainda existe tanta polêmica? E na realidade, Renor, essa polêmica ela está muito grande atualmente, porque existe um movimento preconizando o parto natural. Na realidade, eu gostei do termo que tu usou, natural, porque a tendência que a gente sempre escuta, ou o paciente chega no consultório e diz: eu quero um parto normal. Na realidade, não é um parto normal. O paciente quer um parto vaginal, porque o parto vaginal ele pode ser normal e pode ser anormal. Ele pode ser traumático. Ele pode ser traumático. Particularmente, eu gosto de parto, eu já fiz muito partos, faço partos, gosto de fazer, mas o parto tem indicações específicas. A paciente, o feto, o nenê dentro do útero, ele tem que estar preparado, posicionado, tem que estar com encaixamento. A paciente tem que ter uma bacia óssea compatível com o parto normal. E senão não adianta tu tentar um parto normal se tu vê que as coisas não estão preparadas. Então é por isso que é importante
E por isso é da importância de um pré-natal bem feito. Da paciente fazer o acompanhamento, e o ideal é fazer o acompanhamento sempre com o mesmo obstetra, porque aí ele vai te conhecer, vai conhecer o teu organismo e vai acompanhar a evolução do crescimento desse nenê dentro do útero, do fetinho dentro do útero, e o preparo dele para o nascimento. Então, o parto normal... Você está colocando uma coisa que eu concordo, não tem nem dúvida, né? As minhas filhas nasceram, a minha mulher, no caso, ela fez o seu parto, o seu obstetra, desde o início, acompanhou a gravidez. Mas isso não acontece no setor público, entende? Então nós colocamos muitas vezes assim, o ideal é fazer isso, muito bem, tá? Mas lá o colega que está atendendo lá no posto da periferia está fazendo um pré-natal perfeito, bem feito, só que no momento do parto ele não vai estar lá no hospital. Então, é isso que é complicado. E por isso mesmo que eu coloquei, exatamente porque essa é a dificuldade, entende? Começa por aí, a paciente ela não tem o vínculo da confiança, porque ela vai chegar e não conhece o médico que vai atender, o plantonista que vai atendê-la. Então isso é um fator, é um viés de dificuldade, mas é um viés de dificuldade que normalmente esse plantonista, esse médico obstetra, ele está preparado para imediatamente cativar a confiança e passar a segurança para o paciente. E eu, assim, me posicionando, eu acho que se o nenê está preparado, está encaixado, a mãe tem uma bacia óssea boa, um colo do útero que a gente vê que tenha condições de dilatar, bem, eu sou favorável ao parto normal, vaginal normal. Agora, naquela paciente que a gente está vendo que nós vamos ter um parto traumático, aí eu sou contra, aí eu sou favorável à cesariana, à operação cesariana. Mas o que assusta na mulher, é lógico que a tua experiência é vastíssima, né? A minha é muito pequena nessa área, né? O que assusta muitas vezes a mulher é a perspectiva de ter dor no parto, né? Antigamente as mulheres aceitavam ter essa dor, até por uma questão, muitas vezes, de fé religiosa. Né? Hoje a mulher não está aceitando ter dor. Muito bem, embora que nós sabemos hoje que os colegas anestesistas estarão junto também, muitas vezes, no parto natural. Né? Mas essa angústia de não sentir dor, não leva talvez a mulher, no momento em que está no seu ginecologista, ou no seu obstetra, já na conversa com o seu obstetra, já dizer no começo, não sei se você faz isso, quando houve o diagnóstico, olha, a senhora está grávida, e ela já te dizer, Paulo, eu quero cesárea. Não vem me dizer que não aconteceu isso, que eu tenho certeza que acontece isso na tua clínica. É ou não é verdadeiro? E bastante. E daí, o que o Paulo faz? Eu não faço nada, o paciente é que decide. O paciente que decide. Muito bem. E inclusive, quando o paciente chega no meu consultório e diz, olha, eu quero parto vaginal, parto normal, mas quer um parto vaginal, concordo plenamente. Sim. A única combinado que eu estabeleço é como se fosse uma regra, que o casal, porque é o casal que decide, claro. O casal que decide. O casal que decide por um parto vaginal para fazer comigo, eu me comprometo de fazer um parto muito bonito, um parto realmente que a paciente, que é o grande objetivo, que ela saia desse parto com uma boa impressão, com uma lembrança boa. Não com aquela história, nunca mais quero ouvir falar em parto, nunca mais quero, entende? Não, ela tem que sair com aquela sensação de que foi uma coisa gratificante. Doeu, mas que foi muito bom. Apesar que hoje existe a analgesia de parto, que facilita muito, que a partir da metade do trabalho de parto, a paciente deixa de sentir a dor. Mas, assim, o que eu sempre coloco é que a paciente, o casal, tem o poder de decisão até entrar em trabalho de parto. A partir da entrada do trabalho de parto, a decisão é médica, é minha. Lógico. Se eu achar que
vai ser um parto difícil, que vai ser um parto traumático, que eu vou correr um risco com esse nenê, ou com a mãe, com a mãezinha, eu parto para uma cesariana. E eu tenho que ter essa autonomia. Então, isso é um combinado prévio com o casal. E se ele diz assim, não quero, tem que ser um parto vaginal? Procure outro. Eu já fez agora isso? não, até eu contar, isso me fez recordar, há muitos anos atrás, eu fui fazer um parto aí no tempo da Casa de Saúde e... A Casa de Saúde continua lá, a parte de gineco e obstetrícia está linda, reformada e muito boa. Muito boa, muito exatamente. Boa. E a paciente tinha mecônio, que é o sinal o líquido que o nenê faz, o cocôzinho dentro do útero, tinha sinal de sofrimento fetal, que tinha que tirar o nenê, por via alta, por cesariana, porque era um início de trabalho de parto. E a paciente simplesmente me disse, a decisão é minha, a responsabilidade é minha, eu quero um parto normal. E eu tentei de todas as maneiras convencê-la, e ela não aceitou, que ela assumia a responsabilidade. Só que ela assume a responsabilidade ali, depois quando dá o problema, é o Paulo Afonso que fez, né? Aí a minha postura, eu chamei a família, coloquei a situação, uma situação gravíssima na situação, porque eu estava vendo que o neném não estava bem, eu estava indicando uma interrupção via alta e a paciente, eu não posso obrigá-la de maneira nenhuma a fazer. E que eu coloquei para a família que eu iria dar o nome de outros profissionais e que elas chamassem outro, que eu não poderia assumir o caso. Aí a família conversou com essa paciente e ela se convenceu, eu fiz a cesariana. Ela, só para complementar, ela tinha 3 circulares de cordão apertada. Tocou num assunto interessante, né? Toda mulher, né, toda a grávida fica pensando nessa bendita circular de cordão. É ou não é verdade? Por mais que você explica, fica a dúvida, né? E os homens, então, nem sabem o que é isso. Então, explica o que é a circular de cordão. Tá. Só vou terminar a história, mas depois não vamos esquecer disso. Essa história que eu estou contando tem mais de 20 anos. Agora, uns anos atrás, eu abri um jornal aqui da cidade, A Razão, e na coluna social estava essa menina linda e maravilhosa. Sabe que eu me emocionei? Porque podia não estar ali. É verdade. Podia não estar ali. Mas são as histórias de obstetra, né? A questão da circular de cordão é que o cordão umbilical ele liga o nenê, a cicatriz umbilical do nenê, à placenta, e é através do cordão umbilical que o nenê recebe o sangue, o oxigênio e os nutrientes para ele se desenvolver. E esse cordão ele fica solto no líquido amniótico, fazendo o elo de comunicação entre a mãe e o feto, e o nenê. E eventualmente com a mobilidade, o movimento do nenê, se esse cordão é um pouco longo, o nenê pode se enrolar no pescocinho do nenê. E na realidade, a ideia que o leigo tem é que o cordão vai apertar o pescoço do neném e vai enforcar o neném. E na realidade não é isso. No momento que ele aperta o pescocinho do neném, os vasos de sangue que passam pelo cordão e levam oxigênio para o neném, eles se grudam, eles colabam. E aí para de ir sangue e oxigênio para o neném. E aí que pode dar lesão por hipóxia cerebral ou pode levar até o óbito o neném. Mas na realidade não é o aperto do pescoço. Não é o enforcamento. Não é o enforcamento em si, mas é o colabamento dos vasos. É que nem assim para o leigo entender. Nem quando tu pega uma mangueira, se tu espichar a mangueira, ela colaba, né? É exatamente esse o mecanismo. Porque é uma dúvida que, por certo, persiste, né? Sempre. E aí eu vou... Mas aí que tá. Mas o doutor não me disse que o meu nenê estava com cordão no pescoço na última consulta. E eu fui a semana passada e não tinha nada. Como é que agora tem?
Na realidade, o obstetra, ao examinar, ao fazer a consulta pré-natal, ele não tem como identificar a presença do cordão. Nem no Eventualmente, a ultrassonografia permite que você faça o diagnóstico. Se não é feito o diagnóstico, durante o trabalho de parto, aí sim, o obstetra pode suspeitar. Por isso que é importante, durante o trabalho de parto, o obstetra ficar junto com a gestante. Claro. Entende? Por quê? Porque é durante o trabalho de parto que aparecem muitas intercorrências que podem vir a prejudicar esse recém-nascido, esse feto. Então, aí eu vou fazer uma pergunta para mim mesmo, entende? Faz ultrassom, tem circular de cordão, é indicativo de cesariana ou é indicativo de parto? Em princípio, por si só, a circular de cordão, ela não é uma indicação formal de cesariana. Pode ser tentado um parto. Agora, eu tenho medo. Quando eu tenho uma paciente com circular, eu coloco para ela e fico torcendo para que ela decida pela cesariana. Embora que nesse caso tu tenha a obrigação de induzir muitas vezes, né? Porque na realidade, assim, pode nascer, mesmo tendo a circular, mas já é um viés perigoso. É uma situação em que já não é mais um parto vaginal normal, ele tem algo que pode vir a complicar. E aí nós temos que ver, vale a pena correr o risco ou não. Essas colocações que se faz, né, em relação à obstetrícia, elas vão persistir, porque não vai ter outra maneira, não vai haver técnicas diferentes do que a cesárea e o parto natural, né? Vai continuar essas duas técnicas que são as que existem e vão existir o resto da vida, não é isso? Né? Então, o que eu vejo é o seguinte, ter confiança no seu obstetra, isso é importante que você colocou. Ter empatia. Se você, mulher, que não gostou do seu obstetra, troque que vai ser bom para vocês dois. Exatamente. Não tem nem dúvida, tem que ter confiança, tem que ter empatia entre os dois. Isso aí eu coloco sempre isso para o paciente de uma maneira um pouquinho diferente. Normalmente o paciente pede uma indicação para o obstetra pelo pediatra. Doutor, me indique um pediatra de confiança. Eu sempre tenho por norma, eu vou te indicar 3. Porque 3 que eu confie. Por quê? Porque tu pode chegar, eu posso achar maravilhoso, doutor, mas tu pode chegar lá e não bater, não ter empatia, não ter a sintonia. E tu tem que ter uma relação, tanto como obstetra como com o pediatra, de muita liberdade e de muita segurança. Então tu tem que procurar realmente. Não gostou do obstetra? Troca. Eu acho que é melhor. Eu até vou mais longe. Se não gostou do seu médico, em qualquer especialidade, troque de médico. É um direito teu e isso vai ser bom para os dois. Esta é a grande verdade. Exatamente. Né? Eu concordo contigo. Conversei com o Dr. Paulo Beltrame, com E. Com E, Beltrame. Falamos sobre o nosso Outubro Rosa, falamos também um pouco sobre obstetrícia, que eu acho que sempre a gente tem que falar. Agradecer a presença dele, agradecer os nossos apoio cultural da Unimed Santa Maria, da Pampeiro, da Odontologia Lauda, do Hospital Astrogelo de Azevedo e da Ótica Anual. A todos, muito obrigado, até a semana que vem.